E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar da longevidade artística de Lady Gaga. É importante falar desse assunto, gente, porque muitas artistas que eram hipertendência na época que a Gaga surgiu, né, que cresceram ali junto com ela no mercado, não estão tendo mais a mesma possibilidade de se reinventar e se manter firme com vendas relevantes e também sendo vista pelo público. A gente vai explicar essa diferença através do que a Gaga sofreu na carreira dela, porque ela é o exemplo clássico de uma pessoa que passou por muitas reinvenções em um pouco prazo de tempo para conseguir se manter no mercado e ainda assim ser a artista relevante que ela é. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Pra gente poder começar, vamos lembrar um pouco sobre a história também de vida da Lady Gaga, né? Vamos assim fazer um resuminho rápido de quem ela é e já começar com o lançamento do primeiro álbum, que é onde exatamente Lady Gaga surge. Nascida e criada em Nova York de família italiana, Stephanie Joanne Angelina Germanotta abandonou o curso de artes na Universidade de Nova York, assim como também o seu nome original, Stephanie, assumindo o pseudônimo Lady Gaga. Ao mesmo tempo, ela assinava com a Interscope Records em 2007 para lançar oficialmente sua carreira musical. Enquanto Gaga trabalhava para aparecer na cena club underground lá de Nova York, ela lançava também no ano de 2008 o seu disco de estreia The Fame. O The Fame é um álbum muito interessante. Por quê? Por mais que ele assim tenha sido um álbum que hoje em dia a maior parte dos fãs dela gosta, mas não é o mais lembrado de todos, é importante a gente lembrar o impacto que o The Fame teve, não somente no efeito de trazer o pop de volta à vida, né, numa época onde o pop basicamente estava morto, mas também com o início de uma nova imagem em videoclipes e outras coisas que não eram explorados. Se a gente fazer um review, gente, mais ou menos lá no ano de 2008, das músicas mais ou menos na época também que a Gaga lançava o The Fame, a gente vai perceber que o que predominava muito nos charts da Hot 100 eram exatamente as músicas com influências de R&B e hip hop. E o que acontece? A gente percebe que esses gêneros com que eles foram crescendo entre os anos de 2006 e 2007, né? Eles chegaram num ponto que eles estagnaram e meio que os artistas não inovavam mais dentro daquilo ali. A gente estava vivendo uma fórmula quadrada da música. E a gente percebe que dentro ali do chart também, na época, né, basicamente 7 das músicas que estavam no top 10 eram basicamente faixas que tinham similaridades e que também não sobreviveram ao tempo. Ou seja, músicas que hoje em dia a gente não vê mais o pessoal lembrar como lembrava naquela época. Foi música que datou, infelizmente. Com o lançamento do The Fame, a Gaga viu isso como uma porta para ela poder aproveitar, para ela conseguir vender o produto dela. Por quê? Numa fraqueza do mercado, gente, quando a gente percebe esse tipo de coisa, é onde a gente tem que ir para poder produzir. Por quê? Ela sabia que existia um público carente do que ela podia vender, que é o pop, né? Que o pop estava morto. E ao mesmo tempo, a gente percebia que a Gaga também poderia fazer uma coisa nova no quesito dos clipes que estavam tudo vivendo aquela fase de mesmice. Foi aí que ela começou a aproveitar todo o tema que ela tinha no álbum The Fame, que era sobre opulência, estilo de vida, paparazzis, toda essa questão de guerras com a mídia, enfim, para poder criar um conceito de uma super artista que, assim, amava a fama, entende? Só que, assim, o curioso dessa fama que ela tanto entrega nesse álbum é que é uma fama que ela é compartilhada. Ela é uma fama que ela percebe que, tipo assim, que não é somente a Gaga que é famosa. É uma fama em coisas que nós aqui, que não temos fama, a gente acaba se encontrando dentro daquilo. E é uma coisa muito legal, gente, porque é nessas horas que a gente percebe onde que a gente encontrou uma característica que fazia a gente tanto ter empatia pela personagem Lady Gaga. O primeiro single de Lady Gaga, Just Dance, explodiu em vendas e em reproduções de rádios, assim como as influências dance que carregava, né? Bom a gente lembrar que várias músicas depois de Just Dance começaram a surgir no estilo porque todo mundo abraçou a
causa. Mais tarde, no ano de 2009, foi a vez de Poker Face bombar. E assim, vamos aos fatos, né, gente? Contudo, se espalha na música pop igual um vírus, né, gente? É um negócio assim, contamina tudo e todo mundo vai querer fazer igual. De fato, depois do lançamento desses dois grandes singles do The Fame, que foi Just Dance e Poker Face, a gente teve uma mudança assim, na indústria inteira em menos de 5 meses. E produtores musicais que eram de gêneros X começaram a fazer o dance pop, que era hiper caricato da Lady Gaga, para outros artistas. E essa nova fórmula do pop perfection começou a dominar os charts. E um lado incrível que esse tipo de coisa também proporciona é de novos artistas que estavam surgindo naquela época de emplacar também as músicas deles dentro daquilo ali. Por quê? Essa fórmula pop perfection dance que a Lady Gaga desenvolveu no The Fame virou uma fórmula prática e fácil de ser copiada, que o público poderia fazer novas coisas que influenciaria muito para eles poderem construir uma carreira. Entende? Porque uma das coisas que é sempre muito difícil para artistas que estão começando é encontrar a música certa para conseguir dar para eles público. Se eles entram nessa tendência musical que a Gaga construiu e que começou a ficar muito forte ali depois dessa explosão de 2 singles dela, há uma praticidade muito maior dessas pessoas conseguirem conquistar e conseguir conquistar um contrato, lançar os seus discos e construir as suas carreiras. Tanto que a gente vê que o Red One fez basicamente um catálogo inteiro de músicas similares para diversos artistas, tanto novos quanto artistas já veteranos que se aventuraram na vertente do dance pop. Alguns meses depois, o resultado foi uma mudança total, tanto nas músicas mais vendidas quanto nas mais tocadas. Das 10 pertencentes, 7 eram pop na Hot 100. Dessas, inclusive aí nós podemos ter alguns exemplos importantes, como por exemplo I Got a Feeling, Boom Boom Pow, né, que são ambas do Black Eyed Peas, Ride Round, que é do Florida, Party in the USA com a Miley Cyrus e também Single Ladies da Beyoncé, todas com influência pop, que já eram algo bem diferente que tava ali destacando, tá, gente? Isso é importante dizer. Essas músicas que eu citei, elas dividiram o topo dos charts com esses dois grandes sucessos da Lady Gaga, no caso Poker Face e Just Dance. Mas não é só isso, gente. Uma das coisas que Lady Gaga revolucionou foi no aspecto de imagem artística. Agora a gente vai sair um pouco, tá, desse universo apenas da música e nós vamos um pouco para o universo fashion que a Lady Gaga construiu, porque foi exatamente por causa da imagem que ela fez como artista que ela se tornou o que ela é hoje, ok? Vamos então fazer um reviewzinho dessa história aí da ícone fashion Lady Gaga. A moda foi um fator hiper importante na construção da persona Lady Gaga, que o mundo inclusive estava ali observando, né? Desde o início, a atenção com que ela estava usando no corpo dela era hiper essencial. A gente conseguia ver ela indo de Alexander McQueen até as próprias criações ali do House of Gaga. Às vezes a gente via ela indo para um high fashion, às vezes a gente via ela indo pro camp, às vezes ela tava esquisita, mas ela sempre estava diferente do comum. E assim, gente, a Gaga, qualquer lugar que ela ia, por mais simples que fosse, ela sempre deixava a moda em forma explícita. Esse fato da moda na carreira da Lady Gaga foi o que exatamente mais ainda conquistou os fãs de dar atenção a ela. Não era somente música boa, Lady Gaga. A Lady Gaga também entregava muito de personalidade que muitas pessoas tinham dentro deles, mas eles não, assim, botavam pra fora pela forma que o próprio mundo rejeitava pessoas como esse aspecto visual que Lady Gaga estava explorando ali. A indicação dela, para vocês terem uma ideia, a moda rendeu o prêmio de Fashion Icon lá em 2011 pela Council of Fashion Designers of America. O impacto visual freak, né, incorporado por ela era tão refrescante aos olhos do público que se espalhou entre os outros artistas pop da época também. E era um fato, gente, essa onda freak super visual que a Gaga estava trazendo, outros artistas ali como a Rihanna, como a Katy Perry, a Kesha,
todas começaram a usar esse elemento, porque era um elemento que chamava atenção em qualquer lugar que essas pessoas iam. A gente vai lembrar de diversos momentos aqui, porque eu vou estar colocando as fotinhas para vocês verem, mas Katy Perry indo em certas premiações, ela ainda estava no ciclo ali do álbum Teenage Dream, a Rihanna ainda dentro do ciclo ali do álbum Rated R dela. Então foi um momento, gente, que a influência foi para mais do que apenas somente a Gaga usar. É por isso que na época muita gente falava, tal artista tá copiando a Lady Gaga, isso e aquilo. Só, gente, que era uma tendência. A gente, quando abraça uma tendência, é maravilhoso pra gente conseguir cada vez mais público. E a Gaga tava no auge de conquistar. Durante os anos de 2009 e 2010, uma das frases mais famosas que apareciam quando se falava em Lady Gaga era: o que ela vai vestir hoje? Ela foi respondida de diversas formas pela Gaga ao longo de sua carreira. Ao mesmo tempo que ela aparece com o vestido Kermit dos Muppets, né, de sapo ali no caso, né, do Caco, ou também como o Hot Couture que ela fez ali também vestido de bolhas na turnê que ela fez ali pro disco The Fame, ou também ao mesmo tempo o icônico vestido de carne. Mas a maior prova era que a Gaga nasceu para ser freak e que o freak nasceu para ser Gaga. E ela, como Lady Gaga, mais do que ninguém sabia que o estranho e o inesperado era o que mais chamava a atenção do público quando se falava nela. E assim, por muito tempo a gente via que o sexy era tudo que todo mundo tinha que ser, né? Então era um padrão de corpo, era a barriga de fora, era o cabelo esvoaçante ao vento, e a Gaga não fazia isso, pelo contrário, ela era contra essa cultura. Ela trazia coisas que eram muito mais maximizadas do que minimizadas e apenas dentro daquele universinho ali. A Gaga era sempre muito abstrata, muito moderna, né? Ela era completamente sempre fora do comum. Assim que o mundo pop percebeu que o estranho era o novo sexy, as roupas bizarras começaram a dominar os tapetes vermelhos das premiações. Isso, gente, num tempo curtíssimo, tá? Literalmente de um ano pro outro. Mas assim, gente, óbvio que a fama também tem o seu lado ruim, né? E a Gaga também falou do lado ruim da fama, principalmente quando ela lançou o seu segundo disco, The Fame Monster, que foi assim, o disco que consagrou ela literalmente como Lady Gaga, The Icon, tanto na música quanto no fashion. A Gaga era pressionada pela gravadora a relançar o seu álbum de estreia, The Fame. Mas a Gaga ao mesmo tempo sentia que esse relançamento, gente, era uma coisa péssima, principalmente porque era mais uma requentada de um trabalho que já estava concluído com mais alguns singles para literalmente um esforço da gravadora de manter o álbum ali vendendo bem. A Interscope pediu para ela na época 3 canções para o projeto inicial, que ia ser o The Fame Monster. Ela já havia produzido a faixa Monster em março de 2009, que inclusive ela buscou um conceito mais sombrio e ousado do que ela tinha feito anteriormente, porque agora ela queria falar que a fama tinha os seus lados ruins também, né? Mas ao mesmo tempo ela também queria falar dos filmes de terror que ela tanto amava, da decadência das celebridades e do modo da fama ser um monstro da sociedade, enfim. Ela fez luz no primeiro álbum e agora ela buscava as sombras. Só que um fato foi o seguinte, gente, o The Fame Monster, quando ele foi lançado, ele não tinha apenas 3 músicas novas, ele tinha várias músicas novas. Por quê? A Lady Gaga preferiu fazer um disco tanto novo também quanto o disco antigo, para fazer uma coleção gigante do lado bom e ruim ali da fama mesmo. O The Fame Monster vendeu horrores, emplacou o grande hit da carreira dela, Bad Romance, além também da super, né, que ela ficou reconhecida pelo clipe de Telephone ao lado de Beyoncé, e também Alejandro, que é assim, né, gente, vamos aos fatos, um dos atos fashion de 2010, assim, feito pelo Steven Klein, que deixa todo mundo de queixo caído com aquele videoclipe, né? Até hoje é lembrado e já faz 10 anos. Mas dentro do The Fame Monster, a Lady Gaga também fazia uma coisa em que a gente já começa a transitar também para o próximo universo dela, que vai ser o Born This Way, e também a gente deixa mais em ênfase ainda a beleza da conexão com o público que ela teve, que foi a voz para as minorias. Se teve uma coisa que Lady Gaga foi nesses 10 anos, foi uma voz para pessoas que
por muito tempo não tinham voz dentro, não somente da indústria, quanto também na sociedade moderna. Com o passar do tempo, Lady Gaga conquistava mais e mais fãs ao redor do mundo, e meio que um padrão de pessoas começaram a cada vez seguir mais ela. Lady Gaga era a voz das minorias. Lady Gaga empoderava gays, mulheres, transgêneros e queers, exatamente dizendo para eles serem quem eles são. E, gente, isso ficou muito em ênfase durante basicamente toda a era The Fame Monster, em que a Lady Gaga estava ali inspirando os gays a mostrarem quem eles eram, mostrar os seus dotes artísticos, ser você e ir atrás do que você sente que é bom para você e não do que você precisa fazer para pertencer. Ao mesmo tempo que ela fez isso, no ano de 2011 ela lançava um dos álbuns mais importantes da carreira dela, que foi o disco Born This Way, o primeiro álbum político dela de verdade, que discutia sobre essa intimidade das pessoas e expressão pessoal. O que é, assim, que eu vou dizer para vocês, um dos marcos da cultura pop. Por quê? Quando a gente tem um disco desse que fala pra gente essa mensagem de você pode ir, você pode fazer, você literalmente sente que existe uma porta, porque existe alguém que pensa como você. E isso faz você se sentir muito pertencente àquilo. Entende? A sociedade limita muito os LGBTs, isso é um fato, a gente é sempre limitado a tudo, a gente é sempre limitado a como a gente se expressa, até por andar na rua se a gente é afeminado, ou como a gente quer fazer música se a gente tem vontade de ser artista, ou como a gente quer, enfim, tudo é limitado quando se fala no quesito de gays. E a Lady Gaga, ela vinha com a porta que falava, sai do limite, que o limite não é o que representa vocês. O álbum Born This Way, lançado em 2011, como eu disse, é o terceiro álbum dela e celebrava a identidade pessoal de cada um. Trazia mensagens mais fortes da carreira dela. Uma das mais importantes, inclusive, foi o trecho de Born This Way, né? Deus te fez assim, você está no lugar certo, você nasceu assim. O álbum mais político e libertador que Gaga fez e, inclusive, foi um sucesso estrondoso, assim como seus antecessores. Mas é claro, nem tudo são flores, né, gente? Quando a gente fala de Lady Gaga, é bem óbvio também que ela recebeu diversas críticas na época. Mas quem não, né, gente? Afinal, é assim que uma lenda se constrói. Essa super exposição de Born This Way, gente, chega um momento que ela não dá mais certo e que o artista precisa se renovar. Foi nesse período que Lady Gaga, durante ainda a turnê do Born This Way Ball, ela iniciava a produção do sucessor daquele álbum, que viria a ser um disco fora da caixa totalmente, como ela mesma dizia, o álbum do milênio. Por mais que o Art Pop tenha sido um álbum que a recepção da crítica não foi tão positiva quanto a gente imaginava, para a fanbase da Lady Gaga, ele foi um dos álbuns mais importantes. E é isso que interessa, afinal de contas ela está fazendo isso pra gente. Gaga descreve o lançamento e o começo da era art pop como uma celebração e uma jornada musical poética. Ao mesmo tempo, é uma falta de maturidade e responsabilidade, totalmente ao contrário da natureza sombria e antêmica do Born This Way. A própria Lady Gaga disse que ela considera a fórmula do disco art pop warholiana reversa. Infelizmente, como eu disse aí, gente, o álbum não foi tão apreciado pela crítica, que insistia em fazer comparações à imagem da Lady Gaga dessa era e também a Madonna, que também criticavam muito o seu som genérico e momentâneo que o álbum possuía. Triste, né, gente? Mas isso não fez com que o álbum flopasse. É importante dizer isso, que o art pop, por mais que muitos considerem ele como um álbum flop da Lady Gaga, ele ainda conseguiu vender os seus estrondosos 4 milhões de cópias. E assim, gente, vender 4 milhões de cópias é babado, tá? É babado, porque vocês não sabem quanto é isso quando você vive em um mercado pop hiper acirrado. E você conseguir ser um dos álbuns mais vendidos de 2013... parece que não é tão flop. Mas depois de todos esses momentos que ela sofreu com art pop, todas essas coisas que ela estava passando em relação a essa era, a Lady Gaga resolveu dar um passo que surpreenderia basicamente todos os fãs dela. Até hoje é um dos passos que assim a gente mais parece surto coletivo, vou dizer assim, que foi a era Chick to Chick junto com o Tony Bennett, que foi um disco de jazz vindo de uma artista pop que era uma loucura
quando se falava em arte e expressão visual. E ver ela fazendo um tic-to-tic e apresentando o que ela apresentou, mostra mais uma vez que Lady Gaga era a rainha da reinvenção. Tic-to-tic veio em setembro de 2014. Lady Gaga mais uma vez surpreendia a todos, pois além da sua nova imagem, ela apresentava um material que ela se sentia capaz de atingir o seu potencial vocal completo. Ela descreve Tic-to-Tic como um álbum rebelde e libertador para ela, porque ela é capaz de cantar sem se preocupar com os formatos rentáveis da indústria. Importantíssimo dizer isso, gente, porque muitas vezes você entrar no formato rentável do pop não permite com que você explore tanto a sua capacidade vocal. Isso é fato. Se você olhar a maior parte das canções que tá em hit de rádio, essas canções não são músicas que têm grandes vocais. Pelo contrário, elas são músicas de fácil absorção e fácil identificação. E a Gaga sabia que esse disco, ele era completamente oposto ao que ela tinha feito em todos os trabalhos dela de todos os tempos. No 57º Grammy Awards, no ano de 2015, Lady Gaga ganhava ao lado de Tony Bennett o melhor álbum pop tradicional, tá? Mais um prêmio incrível que fez com que o prestígio dela só aumentasse cada vez mais. E assim, gente, por mais que ela fez o Tic-to-Tic, ainda assim era um projeto em participação. Ele tinha uma carga completamente diferente de como a Lady Gaga se portava no mainstream, mas ainda assim não era um trabalho dela. Foi assim que ela resolveu, no próximo álbum dela, se reinventar mais uma vez. Porém, ela se reinventou de uma forma que até hoje essa reinvenção é refletida. E por mais que o CD não tenha feito todo o sucesso, assim como, por exemplo, fez o art pop, o disco Joanne foi fundamental para fazer com que Lady Gaga, hoje, lançando um Chromatica, se destacasse como uma das artistas mais importantes da década. Após o lançamento de art pop Tic-to-Tic, Gaga se separou do seu empresário de longa data, Troy Carter, lá no final de 2013. Em junho de 2014, ela e o novo empresário Bob Campbell juntaram-se à Artist Nation, a divisão de gestão artística da Live Nation Entertainment. Gaga confessou ao New Musical Express que ela estava muito deprimida em relação a si mesma, e inclusive os seus talentos. Ela duvidava das suas capacidades. Inclusive, ela decidiu parar um tempo de fazer música depois da recepção que o álbum Art Pop teve ali para ela. Por isso que eu falo que o disco Tic-to-Tic foi hiper importante, porque ele ajudou ela também a se explorar novamente depois de toda aquela super pressão que ela sofreu. A recepção ambivalente, gente, do álbum Art Pop, no trabalho solo dela, mais uma vez influenciava, por mais que o Art Pop já estava basicamente com 3 anos passado e ela já tivesse trabalhado um Tic-to-Tic. A Lady Gaga trabalhar um produto dela para o público dela, que era o babado da volta, entendeu? Era isso. Gaga mudou completamente a sua imagem comercial, que a mídia já tinha ali costume de expor. Ela apareceu com uma coisa muito mais contida e enfatizava completamente sua habilidade vocal e estilo pessoal. Um tributo a The Sound of Music, né, no Oscar, onde ela cantou o medley da canção do filme, foi hiper elogiado pela crítica, e mais um passo ali também para poder mandar ela para um novo patamar artístico. Disso também, gente, com o lançamento de Tic-to-Tic, ela também estrelou American Horror Story Hotel entre 2015 e 2016, a 5ª temporada da antologia americana da série de televisão. Ela ganhou um Globo de Ouro de melhor atriz e nesse mesmo dia confirmou o lançamento do disco Joanne. Ao longo dos 2 anos, gente, 2015 e 2016, onde ela estava focada na gravação do disco Joanne, ela provocava muito os fãs sobre os processos criativos e também da gravação do álbum ali através da rede social. E assim, ela foi vista colaborando com Red One, com Nile Rodgers, que eram pessoas assim muito características da música pop, mas ao mesmo tempo a gente viu Lady Gaga colaborando com Mark Ronson, que foi exatamente a pessoa que deu vida ao corpo todo do disco Joanne. Então a gente percebe que a Gaga ainda passou por uma fase de cogitar voltar para o pop. E detalhe, a Lady Gaga falava que ela queria que os fãs se surpreendessem com o álbum, porque ele era uma nova jornada da alma dela. E era um disco que ao mesmo
tempo se diferenciava completamente de art pop. Então assim, ela estava prometendo uma nova coisa para o mundo. E com o lançamento do Joanne, ela provou isso, gente. O primeiro single, que foi Perfect Illusion, já mostra uma Lady Gaga sem toda aquela parafernália freak, que era hiper caricata da artista até a era art pop, e ao mesmo tempo mostrava ela aproveitando muito mais o vocal dela, mostrando que ela tinha aprendido a dirigir, que era uma coisa que ela não sabia até aquela época. Ela aplicou A Million Reasons, que foi uma outra música que fez um sucesso enorme, que ao mesmo tempo levou ali a Lady Gaga a um outro estado, entendeu? Então o Joanne, mais uma vez ali ao lado do Tick to Tick, lapidava Lady Gaga artisticamente em uma reinvenção que, assim, parecia que estava preparando o terreno pro momento dessa revolução que foi quando ela foi parar em A Star Is Born e lançou Shallow. Depois de todo o lançamento de Joanne, a divulgação do álbum, no ano de 2018, ela elevava ainda mais o seu nível artístico e arrematava mais fãs com o lançamento do filme A Star Is Born. O single ali, Shallow, foi amplamente aclamado pelos críticos de música, que elogiaram os vocais da Gaga, a natureza dramática da música, a composição, enfim, a música era tudo que eles queriam. Comercialmente, a música foi um absurdo. Ela liderou as paradas entre mais de 20 países, para vocês terem uma ideia. Alcançou o top 10 em outros lugares também. Foi uma loucura. A Gaga recebeu vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Canção Original, o Globo de Ouro de Melhor Canção Original, o prêmio BAFTA de Melhor Música de Filme, entre outros prêmios incríveis. Ela recebeu 4 indicações ao Grammy, incluindo Gravação do Ano e Canção do Ano, ao mesmo tempo em que venceu a melhor Best Duo, né, melhor dupla pop, performance visual em grupo e melhor canção escrita para mídia visual. E esse auge que ela conquistou com Shallow, gente, assim, até aqui no Brasil a gente teve aquela versão lá da Paula Fernandes, que precisamos dizer, né, gente? Não precisamos dizer. Enfim, com isso tudo, será que Lady Gaga devia voltar pro pop? Essa era a questão que meio que estava na cabeça de todos os fãs. Por quê? Ela tinha conquistado um novo auge, né? Ela conseguiu limpar a imagem dela com Joanne, ela alcançou um novo auge com Shallow, tudo na vida dela estava sendo assim, um outro status de artista para ela. Ela não era mais assim, só lembrada pela artista freak que fez música dance durante o começo todo da década de 2010, entende? Ela era mais que aquilo, ela era reconhecida como atriz, ela era reconhecida como uma puta compositora, então tudo tava perfeito para ela. Mas ao mesmo tempo ficava uma lacuna. Por quê? Porque o que os fãs da Lady Gaga sentiam falta era da Gaga original, da Gaga que tanto fez eles se apaixonarem por ela. E ela disse que o próximo trabalho dela voltaria às raízes pop que tanto assim ela tinha e representava. E foi o que ela fez quando ela oficialmente lançou, no ano de 2020, o disco Chromatica. Chromatica é um disco hiper influenciado pelos anos 90. Ele tem eletropop, synthpop, house, techno, disco, funk, trance, eurodance, new wave. Enfim, é outro universo totalmente diferente ali do country rock que era, por exemplo, Joanne. É importante dizer, gente, que o disco Chromatica é o primeiro trabalho pop, primeiro trabalho de música pop de Lady Gaga em 7 anos. Tá? Por mais que muita gente considere o Joanne também um disco pop, mas quando eu acho importante a gente lembrar disso, que pop, dance, o que Lady Gaga era de verdade, ela não fez por 7 anos, entende? Eu acho que isso é um ponto a ser visto, porque eu acho que o pessoal não valoriza mais tanto isso hoje em dia, mas tem que ser visto. 7 anos sem lançar música pop, ela conseguiu se manter no mercado. E o Chromatica tem uma mensagem muito forte, porque ele literalmente fala que você pode dançar por cima da sua tristeza. E ao mesmo tempo, ele leva a gente para um outro universo que é Chromatica, que é muito similar também ao que a gente teve com as mensagens de Born This Way, em que a Gaga fala exatamente de que lá todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém, e todo mundo lá pode viver em harmonia, né? E ela apresentou as tribos e cada pessoa se identificou diferente com uma tribo, isso foi incrível.
aborda os tópicos mais importantes possíveis, por mais que seja um álbum dançante. Ela fala de saúde mental, depressão, solidão, ela fala de como encontrar o amor em meio a dificuldades, ela fala também sobre sofrer, né, que ela sofre ali do transtorno de estresse pós-traumático devido à agressão sexual e autoestima. Enfim, apesar dele lidar com temas sombrios, as músicas têm uma vibe hiper positiva. É exatamente isso que deixa o Chromatica tão marcante. O álbum foi um sucesso absoluto, gente. Emplacou Rain On Me, que foi mais um #1 na Hot 100 na carreira ali da Lady Gaga, ao lado também de Ariana Grande, que é uma outra super artista dessa década. A música rendeu para ela basicamente todos os prêmios da noite do VMA, tá? Basicamente, não estou dizendo que foi todos, tá? É importante dizer. E sem contar também que ela ganhou o primeiro prêmio da história do VMA, Tricon, que beneficia não somente a arte musical dela, mas também filantropia e impacto social. Com isso, gente, nós concluímos que o que faz Lady Gaga se tornar tão incrível é exatamente a sua reinvenção. A gente percebe que durante todo esse vídeo aqui, a gente percebeu que ela viveu em uma escada, que ela subia e descia degraus. Essa longevidade artística que ela conquistou e tudo isso que ela conseguiu fazer com que fosse tão relevante nesses 10 anos, é exatamente a definição de muito trabalho, e não somente muito trabalho, mas também perspectiva de público. Você tem que entender quando é a hora de fazer uma coisa e quando é a hora de fazer outra coisa, entende? Essas oportunidades certas que a Gaga aproveitou impulsionaram a carreira dela e até hoje impulsionam. Tá? O sucesso de Chromatica não vai parar por aqui. Existe muito mais ainda para acontecer e muito mais história de Lady Gaga para a gente poder ter, tá bom? O que você achou desse vídeo? O que você acha de Chromatica? O que você acha de toda essa história da Lady Gaga? Deixa aqui o seu ponto de vista para eu poder saber o que você entendeu disso tudo. Vai ser incrível ter a sua opinião sendo falada aqui. E óbvio, né, gente? Mais coisas pra gente também entender. Completa aqui com mais trechos dessa história que eu contei. Vai ser incrível ter você comentando com a gente, ok? Ó, um beijo gigantesco e até o próximo vídeo nosso aí.